temos agora o Dr. Francisco Cardoso, médico infectologista, perito médico federal. Foi presidente da Associação Nacional dos Médicos, períodos de 2015 a 2020, defensor do tratamento precoce. Tudo bem, doutor? Muito obrigado aí pelo papo aqui com a gente. Tudo tranquilo? Tranquilo não, mais tranquilo, ou menos. Tranquilo dentro do possível, e é uma honra estar aqui contigo, Emílio. Eu sou fã do programa e telespectador também. Doutor Francisco, eu fiz uma previsão aqui, falando para a turma que julho, agosto, já vamos estar mais tranquilo. Errei barbaramente ou não? Não, barbaramente não. Essa segunda onda que está sendo causada pela cepa mutante, a cepa de Manaus, que está varrendo o Brasil de norte a sul, ela deve arrefecer nas próximas semanas, né? O problema é que nós estamos suscetíveis a outras ondas causadas talvez por outras cepas mutantes ou ainda pela própria evolução natural da pandemia. Se nós formos ter como comparação o que aconteceu com a gripe espanhola, né, que foram 3 grandes ondas, então não dá para ter certeza que depois de junho ou julho nós não teremos de novo um agravamento do quadro. Não, mas certo, futuro. Então, mas aí na época da gripe espanhola foram 3 na gripe espanhola? Foram 3 ondas? Foram 3 ondas e a segunda onda foi a maior de todas. Em parte o que a gente está experimentando agora e talvez a segunda onda lá em 1918 tenha sido por uma mutação também que pegou um patamar já de contaminação e elevou a uma potência maior. A gente tem visto isso aqui, né, em relação à Covid, não só no Brasil, né, mas no mundo todo. Então, mas naquela época também não tinha vacina. Tudo bem que naquela época as cidades não tinham tanta gente, né? A gente não estava vivendo assim, a população não estava concentrada em centros urbanos, mas também não tinha vacina. E agora a gente tem esse aliado muito importante que é a vacina, né? Não tinha vacina, não tinha ventilador mecânico, não tinha antibiótico. E mesmo as cidades não sendo tão povoadas e havendo uma certa distância entre elas, a quantidade de pessoas mortas naquela época foi um absurdo, né? Nem se compara com o que está acontecendo hoje em dia, apesar de ser significativo o número de eventos fatais relacionados à Covid, né? A Covid, se você for... Pode falar. O senhor falou sobre a variante e o Emílio acabou de citar aí a vacina. Como fazer para acompanhar, né? Porque a gente tem essas vacinas que ainda, apesar de estar sendo já aplicada na população, né? Ela está meio que em fase de teste. A Alemanha já parou de aplicar e tudo mais. Como que faz com essas variantes a vacina acompanhar isso daí, hein, doutor? É um desafio. Na verdade, a questão da vacina da Oxford e AstraZeneca, já são 14 países na Europa que suspenderam temporariamente o uso devido a relatos de evento colateral relacionado à trombose, né? A gente não tem visto isso aqui no Brasil ainda, mas é uma coisa que preocupa. Mas, independentemente disso, a vacina, quando ela está diante de uma cepa variante, você tem que testar ela para ver se ela mantém a efetividade, né? E o que os estudos têm mostrado é que as vacinas têm perda de poder de neutralização, ou seja, elas são menos efetivas diante de uma cepa variante, dessa cepa variante que está percorrendo o Brasil, chamada P1, do que a cepa original, a cepa anterior, a cepa que causou a primeira onda de Covid no ano passado. Mesmo assim, ela consegue proteger, mas numa escala menor. São o que os estudos têm mostrado. Os fabricantes vão ter que correr atrás, a fazer sequenciamento genético dos casos e desenvolver novas variações, novas versões da vacina, talvez a exemplo do que ocorre com a vacina da gripe, né? Que todo ano tem uma vacina nova. Sim. Ô, doutor, eu queria perguntar para o senhor a respeito do tratamento precoce, que virou uma espécie de tabu. É alguma coisa que poucos médicos defendem? Eu queria saber a opinião do senhor e como é que isso virou uma polêmica tão gigantesca, pelo menos na internet. O tratamento precoce não deveria ser uma polêmica, né? Tratar precocemente uma doença, acudir o cidadão, o paciente, quando ele está doente, sempre foi uma premissa da medicina, né? Eu creio que a polêmica se deu por uma equivocada politização do assunto da pandemia, né? Aonde você botou na mesa que apoiar determinado tipo de tratamento automaticamente ele coloca num espectro da política nacional, e se eu não pertenço ou se eu não concordo com esse espectro da política nacional, eu tenho que ser contra o tratamento precoce. Isso é um absurdo completo. Eu acho que o médico tem que pensar em primeiro lugar no paciente que está na frente dele doente, precisando de um atendimento,
e você dispensá-lo para casa com antitérmico e dizer, olha, meu filho, aguarda que se você piorar, você volta para o hospital, isso não é medicina. Doutor. E nós temos, sim, evidências científicas robustas de que o tratamento tem uma certa efetividade. Não, eu queria... Aqui no Brasil, a gente tem mais de 20 associações e sociedades contra o tratamento precoce ou kit Covid, a própria Anvisa, a Associação Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, e no mundo também. A gente tem o FDA contra, o CDC contra, a própria OMS. O que acontece? Esses estudos, onde foram publicados, esses estudos robustos, e por que está acontecendo isso? O mundo inteiro não teria interesse na cura? Qual que é a sua visão sobre o fato? Bom, vamos separar primeiro. A Anvisa ela não é contra nem a favor. A Anvisa ela é um órgão regulamentador de vigilância sanitária e farmacológica. Ela precisa de estudos que tenham um certo grau de logística, de dificuldade, de excelência, que demoram anos para serem feitos, para poder botar na bula de um remédio, que aquele remédio serve para tal doença. Então, o que a Anvisa fez foi apenas alertar que não havia ainda nenhum tratamento efetivo, comprovado, e a gente tem que separar o que é evidência do que é comprovação, tá? Porque a gente tem 90% da medicina, 90% dos atos médicos, tratamentos e procedimentos médicos que são feitos no Brasil e no Ocidente atualmente, eles não dispõem desses estudos de ouro, desses estudos randomizados, duplo cego, controlados por placebo, que estão sendo exigidos para o tratamento precoce. Apenas 1 de cada 10 tratamentos médicos está chancelado por esse tipo de estudo, ou seja, a medicina atualmente trabalha no planeta com 90% dela baseado em estudos clínicos, observacionais, evidências moderadas, evidências fracas, ou até mesmo opinião de experts. Então, esse é o primeiro ponto. Comprovação é uma coisa, evidência é outra. Eu não preciso ter comprovação científica para iniciar um tratamento. Porque se eu precisar disso, eu vou ter que, por exemplo, parar de operar. Eu vou ter que parar de atender pediatria, eu vou ter que parar de atender ginecologia e obstetrícia, eu não vou poder mais dar, por exemplo, vacina para tétano, vacina para sarampo, videolaparoscopia. São exemplos banais de procedimentos consagrados na medicina que não dispõem de tais estudos. E a gente tem que saber muito bem aonde que a gente exige esse tipo de estudo. Dito isso, as sociedades, algumas sociedades médicas no Brasil e no exterior, elas estão adotando esse critério de ter que ter um estudo clínico duplo cego randomizado para poder botar nos seus guidelines que o tratamento é recomendado, no que, na minha opinião, é um grave equívoco, porque no próprio guideline de tratamento de gripe da Sociedade Brasileira de Infectos, por exemplo, eles recomendam tratar com o Zeltamivir, que é o famoso Tamiflu, que não dispõe desse nível de evidência. É o nível de evidência C, inclusive, é um nível de evidência fraco, mas a sociedade recomenda, ou seja, ela está adotando 2 pesos e 2 medidas. Para gripe, influenza, eu posso dar um remédio com evidência fraca, mas para Covid, que é uma pandemia fatal, que está acabando com a vida do planeta, que está deixando todo mundo enclausurado, que está deixando milhões de mortos, centenas de milhões de contaminados, causados por um vírus novo, do qual a gente pouco conhece. Ah, não, esse aqui não. Esse aqui eu exijo um estudo de ouro que leva anos para ser feito, custa dezenas de milhões de dólares, não é qualquer um que consegue fazer esse tipo de estudo. Desculpa, não dá para aceitar esse tipo de postura. E aí, para terminar de te responder, Sami, eu acho que nessa hora da discussão do tratamento precoce, por que algumas sociedades não apoiam, por que o FDA não apoia, eu acho que a gente tem que deixar bem claro os conflitos de interesse envolvidos nessa história. O tratamento precoce ele envolve remédios baratos, sem patente, que não vamos dizer assim, gerar lucro para nenhuma indústria especificamente, e que, se tiver instituído e protocolizado nas nações, pode atrapalhar, por exemplo, pesquisas para desenvolvimento de novos fármacos caríssimos para o tratamento da Covid. E aí a gente tem que perguntar, será que esses presidentes de sociedades médicas, eles têm conflito de interesse? Será que tem alguma indústria ou várias indústrias farmacêuticas patrocinando esses colegas para suas pesquisas, para os seus eventos sociais, ou até mesmo colocando eles como chefe de pesquisa de novos medicamentos para a Covid? As pessoas não estão falando isso. Eu posso declarar aqui abertamente, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não recebo dinheiro de nenhuma indústria, de ninguém. Eu sou perito médico federal, sou infectologista. Aliás, na perícia médica, a gente está vendo a Covid tomar conta
dos segurados no INSS, já, se não me engano, já é a terceira maior causa de afastamento, ou seja, é uma pandemia descontrolada e a gente tem que atuar com todas as armas pensando sempre no paciente. O nível de evidência que a gente já tem para tentar abordar inicialmente um paciente acometido de Covid, ele é igual ao que tem para 90% da medicina. Não dá mais para as sociedades sustentarem esse discurso de que não tem evidência científica. Entendi. Tem outros interesses aí Doutor Cardoso, que a gente não sabe. Pois não, Marinho. Pois não. Doutor Cardoso, o país inteiro do Oiapoque ao Chuí está revoltado e segue atônito com o fato de que 12 meses depois a gente agora está vendo talvez o recorde da série histórica do número de óbitos, né? É realmente assustador, desesperador, a falta de planejamento, coordenação, integração entre os governos, em todas as esferas de governo. E eu queria te perguntar, 12 meses depois, se você tivesse na posição, como infectologista que o senhor é, de orientar um gestor público, qual é o equilíbrio de fato para determinar essas medidas restritivas entre o lockdown e o libera geral? Quais são as conclusões que você tirou da política pública efetiva para tentar coibir e conter o avanço do vírus na sociedade? Excelente pergunta. Em primeiro lugar, é interessante, né? Cadê os hospitais de campanha? Né? Eles foram desmontados no meio da guerra. É como se você armasse uma base militar para disputar uma guerra e no meio da guerra você desmonta a base. E aí? Dentre várias outras medidas equivocadas que foram tomadas pelos gestores ao longo de um ano que eles tiveram para se preparar e não se prepararam. Lembrando que lá em março do ano passado, quando vieram com quarentena, lockdown, era para dar tempo para achatar a curva e preparar o Brasil para a crise, né? Eu acho que em algum momento se esqueceu de preparar o Brasil para a crise e achatar a curva, porque continuam medidas desincronizadas, cada município toma uma medida desincronizada com o outro, como se o vírus respeitasse limite municipal ou interestadual. Cada estado toma uma decisão diferente da outra e virou uma torre de Babel. Nós temos 5.700 gestores, secretários municipais de saúde, cada um tomando a decisão que lhe dá na telha e falando uma língua diferente, com 27 gestores estaduais e com o governo central. A primeira coisa que deveria ter seria um comando central da crise e uma regra uniforme para os estados e municípios, pelo menos nas regras gerais. Em relação ao lockdown, o grande erro das políticas de lockdown é você acreditar que você está seguro na sua casa. As pesquisas que foram feitas na Europa, nos Estados Unidos, até aqui mesmo no Brasil, elas comprovam que a maior parte da contaminação de Covid dos pacientes se dá no domicílio, nas zonas residenciais. Covid é basicamente uma doença residencial. Pelo contrário, a taxa de ataque secundário, ou seja, a quantidade a possibilidade desse vírus lhe contaminar a partir do momento que eu entro em contato com uma pessoa doente, ela é muito maior dentro de casa, chega na faixa de 16% a 30%, dependendo do estudo, do que no comércio, na área comercial da cidade, onde ela gira em torno de 0,5%. Isso quer dizer que eu, dentro de um shopping ou dentro de um restaurante que está com mesa separada, máscara, ventilação adequada, restrição de número de pessoas, respeitando as regras sanitárias, passiva de fiscalização pelo poder público, eu estou muito mais seguro do que dentro da minha casa. E pior, com a política de mandar o doente para casa com o vírus, sem um remédio para tentar combater a viremia, que é isso que o tratamento precoce se propõe. É uma série de remédios que a gente pegou lá na nossa biblioteca farmacológica, que existem, que a gente pode tentar usar quando surge uma doença nova, e vários estudos mostraram que esses remédios conseguem diminuir a quantidade de vírus que se replica dentro do nosso corpo. Esses remédios, eles tentam bloquear a entrada do vírus na célula, eles não atuam sobre o vírus. Eles tentam impedir o vírus de entrar na célula humana e, com isso, o vírus não consegue se replicar e morre. E esse tratamento precoce, ele tem centenas de estudos que a gente até condensou numa nota técnica que eu fiz tanto para o Ministério da Saúde em maio e agosto, quanto para o Ministério Público Federal em Goiás. Está tudo condensado lá, todas as evidências estão condensadas lá, que comprovam que você tem uma possibilidade real, não é 100%, não é uma bala de prata, não é promessa de cura, não é curandeirismo, de você diminuir a quantidade de pessoas que vão evoluir com a forma grave da doença. Com isso, você diminui a hospitalização e diminui mortalidade. Lembrando que os estudos que nós temos mostram que você com Covid, deitando numa cama de hospital, a mortalidade é de 40%.
Se você for para UTI, sobe para 60%. E se você for entubado, sobe para 80%. Então, a política, respondendo a tua pergunta, deveria ser tomar todas as medidas possíveis para evitar que um cidadão tenha que ir para o hospital. Quais são? Primeiro, as profilaxias não farmacológicas. Distanciamento social, que não é lockdown. Máscara. Lembrando que tem que usar máscara adequadamente. Máscara, depois de 4 horas, perde o efeito. Tem que trocar a máscara. Ficar com a máscara de 7 da manhã até 7 da noite não adianta. Limpeza, álcool gel, evitar tocar em coisas na rua e levar a mão para o rosto para evitar a contaminação oral, que também ocorre. Associada à vacina, mesmo sendo experimental, é o que a gente tem para o momento. E sendo experimental, nós vamos enfrentar problemas como o que a AstraZeneca está enfrentando na Europa, como a Moderna enfrentou nos Estados Unidos, como a Pfizer também andou enfrentando aí, e a gente vai ter ainda muita coisa nova sobre o efeito colateral dessas vacinas que a gente só vai descobrir na aplicação. Está sendo um verdadeiro experimento humano, mas é o que tem para bloquear nesse momento. E além da vacina, que são medidas profiláticas, ou seja, para tentar impedir que você adquira o vírus, você tem as medidas farmacológicas, que é aí que é o ponto de conflito, aonde pessoas com interesses outros dizem que não tem evidência. E tem, tanto para profilaxia, principalmente no caso da ivermectina, tem estudos mostrando que ela pode ter uma eficácia de até 70% na redução de chance de você se contaminar, caso você se exponha ao vírus, se você tomar determinada dose, determinado horário, determinado padrão, quanto no tratamento em si, que a proposta é feita com várias drogas para você bloquear a célula o máximo possível para tentar impedir que o vírus avance. E isso tem mostrado eficiência e eficácia nos locais onde a gente tem aplicado. Não cabe mais o discurso de não ter evidência, e o que eu faria como gestor seria aliar as políticas de vacinação em massa, vacinar o máximo de gente possível, associado à intensificação das políticas de profilaxia não farmacológica, não fazer lockdown, e sim fazer um controle, um distanciamento social rígido, manter a economia e o comércio funcionando, ampliando o horário de funcionamento, por exemplo, de bar e restaurante e shopping, ampliando o horário de funcionamento de transporte urbano. O que adianta eu fazer toque de recolher em São Paulo das 8 da noite às 5 da manhã, se o ponto de ônibus da Vila Nova Cachoeirinha está apinhado de gente às 6 da manhã? Essa medida é ineficaz, a gente está fingindo que está fazendo alguma coisa. Ou então está protegendo uma casta mais abastada da população e a casta pobre está se ferrando. Não é assim que se trata a pandemia. E, principalmente, oferecer o tratamento precoce com um devido esclarecimento ao cidadão, para quem quiser tomar e quiser tentar essa oportunidade de tentar se livrar mais rapidamente da infecção como política de Estado. É isso que está faltando, combater a situação que o cidadão está doente. Hoje em dia, eles estão mandando para casa e chega ao cúmulo de você oferecer oxímetro, que é aquele aparelho que você bota no dedo para medir a saturação de oxigênio no sangue, e fala para o doente, se baixar a menos de 91%, 90%, você corre para o hospital. Olha, se eu preciso monitorar o oxigênio de um paciente, eu não posso dar alta para esse paciente. Eu entendi. Isso para mim é erro médico clássico. Bom, foi uma aula aí. Obrigado pelo papo. E esse negócio de lockdown mesmo, esse nosso lockdown aqui é para inglês ver, né? Exato. Não é lockdown, nem aqui. Foi organizado. Não é aqui, nem nunca foi. Acabou? Doutor, obrigado aqui pelo papo, doutor Francisco Cardoso. O Instagram dele é @doutor Francisco _ Cardoso. É isso, doutor. Isso. Obrigado aí pelo papo com a gente aí, e vamos torcer aqui, vamos ter pensamento positivo aí para isso passar o mais rápido possível. Obrigado aí pela conversa. À disposição, Emílio. Obrigado. Tá legal. Doutor Francisco Cardoso entrou aqui, @doutor Francisco _ Cardoso no Instagram. É isso aí.